Olá, bem-vindos ao Coisas que Contam. Eu sou a Gabi, professora de artes e contadora de histórias, e hoje vim contar para vocês como que eu escolho uma história e como que eu vou contar essa história para vocês. É mais ou menos o meu processo criativo aqui no Coisas que Contam. Então vamos lá? Já deixa o seu like enquanto tá tocando a nossa musiquinha do Coisas que Contam e me espera só um pouquinho que eu já venho. Meu processo criativo como artista, contadora de histórias, professora ou atriz é bem parecido e eu vim contar para vocês. O processo criativo é aquele passo a passo que você tem para criar alguma coisa do zero ou a partir de uma pequena faísca. A minha primeira faísca que eu uso, o meu primeiro ponto, é escolher o assunto. Às vezes eu quero falar sobre uma história específica. Essa é muito boa. Gostei dessa história. Ou às vezes eu quero falar, sei lá, sobre um assunto como amizade, companheirismo, e aí eu procuro a história. Mas independente se eu começo pelo assunto ou começo pela história, esse praticamente é meu ponto de partida aqui no Coisas que Contam. Eu preciso ter um motivo para falar com vocês. Então, usando o exemplo que eu disse aqui, pode ser que eu queira contar uma história sobre amizade. E aí eu vou aqui no Livro das Virtudes, que tem sido o livro que eu mais tenho lido recentemente para trazer as histórias para vocês. E aí eu encontro histórias sobre amizade. Encontro uma que eu gostei muito, que eu achei perfeita. Então, a partir dessa, eu vou procurar o segundo ponto. É encontrar as referências e formas de como contar essa história. De repente, eu vou querer usar mais as artes visuais, ou então mais a técnica de contação de história, ou ainda técnicas alternativas que eu aprendi da igreja ou de uma pós-graduação. Independente de onde tenha saído as minhas técnicas, eu recorro aos meus livros, aos meus professores, aos meus teóricos favoritos e aí encontro nesses livros as formas que eu posso passar essa informação. E aí é muito importante você também ir aos pouquinhos agregando ideias e formas de contar essa história. Você poderia contar uma história fazendo um desenho e incentivando o outro a fazer um desenho. Mas você também pode incentivar o outro a se vestir como personagem e você também se vestir. Ou então você pode cantar uma história. E aí assim a gente vai brincando com várias técnicas a partir do que a gente já tem de referência, de conhecimento da vida. Bom, depois que eu passei pelo primeiro ponto, que é a memória, é saber o que eu vou falar, seja uma história ou uma informação, o segundo ponto é como falar, o método que eu vou utilizar. Pode ser através de um teatro, de uma contação de história, de uma postura científica, uma palestra, uma live. E antes de eu falar o terceiro e último ponto, o mais importante, inclusive, do meu processo criativo, eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Não, é verdade, eu vou dar tempo para vocês se inscreverem. Vai lá embaixo, aperta no botão vermelho, inscrever-se. Aí ele fica cinza, branco. Aí aparece assim, inscrito. Escreveu? É! Muito obrigada! Aproveita que você está aí do ladinho, aperta o sininho para receber todas as notificações e aperta o joinha. Combinado? Obrigada! Com quarentena, sem quarentena, o que quer que seja, eu espero que a gente esteja junto nessa. Então, muito obrigada para você que se inscreveu agora. E o terceiro ponto, então, depois de memória, método, é mais. Você não se contentar só com aquilo que você encontrou. Por exemplo, na história da Chapeuzinho Amarelo que eu contei aqui para vocês, eu tinha um livro.
eu poderia contar a história mostrando o livro. Mas eu fiquei pensando que era uma história do Chico Buarque, e aí ela rima tão bem, então ela poderia ser uma música. E aí eu decidi contar a história com música. História de Chapeuzinho Amarelo, musicada. Mas seria muito legal se o lobo fosse um objeto. Um toque especial de teatro de objetos no meio de uma música. Então essa foi a forma que eu criei várias das histórias que vocês podem conferir aqui no canal. Eu primeiro definia qual seria a memória, o assunto, a história. Depois, qual seria o método que eu ia usar. E por último, mais coisas, mais métodos, mais histórias, mais opções de eu trazer para vocês uma história de uma forma interessante, um assunto de uma forma interessante. Quando eu trouxe as 2 pilhas de livros, pode ser que isso tenha despertado muito interesse em alguns de vocês. Pode ser que algum de vocês esteja olhando os livros para ver se você tem algum desses em casa, ou então se perguntando se esse é o mesmo daquela história que ela contou lá atrás. Então, aqui eu não resolvi fazer um vídeo só contando para vocês, mas também eu quis mostrar esses objetos. Não chega a ser um teatro de objetos, porque eu não estou interagindo com eles teatralmente, mas ao menos eu estou mostrando recursos visuais para que vocês entendam e se aproximem um pouquinho mais daquilo que eu estou querendo contar para vocês, que é sobre o meu processo criativo. Então, para esse vídeo, eu também usei esses 3 pilares, não vi em nenhum outro lugar sobre isso, mas se você já conhecia sobre isso, ou quer saber mais, ou quer sugerir alguma coisa para mim, eu vou adorar saber, comenta aqui nos comentários e eu vou responder assim que eu souber. Um grande abraço, muito obrigada por estarem aqui no Coisas que Contam e ajudarem essa pessoa criativa aqui a ter muita coisa boa para contar. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até!